Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Feliz 2024 para os nossos ouvintes. Esse nosso episódio aqui está saindo ao ar no dia 1º de janeiro. Então, começando o ano com o pé direito, já assistindo o podcast, vocês estão de parabéns. Antes da gente começar a falar do filme, né, de anunciar inclusive, deixa eu dar o nosso tradicional alô aqui dos nossos co-hosts, Diego. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Buongiorno. Igor. Buongiorno, signore e signorina. Tudo bom, gente? Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. O filme que a gente vai cobrir hoje no episódio é o Suspiria, de 2018, né, que é uma refilmagem do clássico do Dario Argento dos anos 70, né, esse novo foi feito pelo Luca Guadagnino, né, que é um favorito nosso, né? A gente já falou de alguns filmes dele no passado, inclusive, né? Tem aquele dos canibais, tem o Call Me By Your Name, um cara com uma carreira assim super variada, né? E esse de 2018 é um remake de um dos grandes filmes de giallo, né? Aquele gênero de terror super estilizado, assim, expressionista, expressivo italiano, com uma pegada diferente, assim. A gente teve uma certa divergências, assim. Eu sei que teve uns que acharam melhor até do que o original, isso vai ser discutido, e inclusive tinha gente que nunca tinha nem assistido, né, que é o caso do Diego, né? Diegão, assim de cara, qual foi a sua impressão inicial? Eu nunca fui fã desse gênero, né, giallo. Assisti o Suspiria original já faz um tempo, não me lembro muita coisa dele, não é um filme que não me marcou muito, né? Eu lembro de muito sangue vermelho, cores rosa, azul, e lembro da moça gritando, né, que também é uma academia de dança, mas só são imagens que ficaram na minha cabeça apenas. E esse filme, por acaso, essa semana para mim foi muito ocupada, então eu só assisti ele hoje, pela primeira vez. Terminei de assisti-lo há 40 minutos atrás e achei um filme muito bom. Como todos os filmes do Guadagnino que eu assistia, ele tem um olho muito bom, né? As imagens dos filmes dele, a fotografia é sempre muito bonita. E esse filme não é diferente. Todos os ângulos, tudo que ele acha, assim, todos os enquadres dele são muito bem armados, muito bem feitos, né? Dá pra ver que é um cara que se preocupa muito com isso. Direção de arte impecável. A parte técnica do filme é excelente, maravilhosa. E tem o destaque da Tilda Swinton, né? Que eu fiquei dividido. Eu achei ela espetacular como Madame Blanc, né? A chefe, né, da companhia de dança. Mas eu não entendi, depois a gente vai falar, né? Depois vocês me explicam por que ela fez também o papel do psicólogo velhinho. E não entendi por quê, porque ela claramente tem uma voz feminina, não engana, dá pra ver que é ela, sabe? Eu não sabia que era ela, mas 10 segundos depois que eu comecei a ver o personagem, eu falei, é a Tilda. Então, não entendi. Mas achei um ótimo filme nesse sentido, né? Mas eu achei que é um filme que tem muita coisa nele. É um filme ocupado, como se diz em inglês, né? Um filme busy, cheio de detalhes. Ele colocou um monte de coisas, um monte de conteúdo no filme e deixou para o espectador se virar para associar as coisas, entender e interpretar. Antes de eu fazer o apanhado assim, do plot, da trama, Igor, né? Você que é já mais versado em Suspiria, inclusive foi uma dica original sua, faz tempo já, a gente acabar falando desse filme. E qual é a sua história com o Suspiria? Exatamente, estava louco para ouvir vocês falando mal desse filme, falando mal do Suspiria antigo. Justamente a gente está aqui para debater, para trocar ideias a respeito desses filmes. Bom, primeiro, eu tenho que falar que eu sou meio sucker por giallo, sabe? Eu adoro giallo. Dificilmente eu acho um filme dentro desse estilo, né? Se é que a gente pode chamar de estilo, né? Na verdade, né? Porque isso não foi um movimento, né? Isso foi uma coisa basicamente criada assim, pela crítica e pelos jornalistas, né? Que cobrem cinema. Bom, assim, para começar, eu gosto muito do Suspiria antigo do Dario Argento, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas assim, para mim é o filme de horror perfeito, né? Se eu tivesse que escolher, para mim é impossível, né? Mas se eu fosse forçado por algum motivo, né? Por alguma força assim, muito poderosa, ter que escolher qual é o meu filme de horror favorito, eu provavelmente escolheria o Suspiria antigo do Dario Argento, né? Então, assim, claro, quando eu fiquei sabendo que o Luca Guadagnino, né, que pra mim é um dos meus favoritos cineastas contemporâneos, um diretor fantástico. Quando eu soube que ele tava querendo fazer um remake do Suspiria, claro que eu fui cheio de expectativas, né, pra assistir esse filme, e eu tenho que dizer que eu não fiquei decepcionado. Eu acho que é um filme muito diferente. Existe uma controvérsia entre vários críticos e jornalistas, né, qual que é o melhor Suspiria. Tem gente que fala que, obviamente, é o Suspiria do Argento, tem gente que fala, obviamente, é o Suspiria do Guadagnino. A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, assim, mas pra mim, que sou fã do antigo e que gostei muito desse segundo, né, é muito difícil dizer, porque são filmes muito interessantes. Eu acho que o Guadagnino, ele pega talvez a essência, né, daquilo que é o filme original e ele faz uma coisa muito dele, muito autoral, muito pessoal.
não é exatamente aquilo que a gente poderia chamar de um remake. Pegando a impressão de uma expressão que eu vi na internet, né, quando eu estava fazendo leituras e pesquisas sobre esse filme, eu acho que é mais uma versão cover do filme original do que exatamente um remake. Ou mesmo uma homenagem, né, que eu acho que talvez esteja mais a par daquilo que o Guadagnino quis fazer, né, em relação ao filme. Ele mesmo falou em uma entrevista que o primeiro filme é insubstituível, é infilmável. Então, sabe, por que alguém poderia querer refazer o Suspiria? Ele é muito fã do primeiro filme também. Então, o que ele quis fazer nesse filme não é exatamente assim, vamos refazer, vamos reatualizar, vamos melhorar o filme. Mas simplesmente vamos explorar, né, essa mitologia, né, que o filme original só sugere. E ele fez uma coisa muito única, que eu gostei muito, né? Eu acho muito diferente, né? Não diria que é melhor, mas eu acho que é um filme muito rico também de temas e a gente está aqui justamente para conversar sobre ele. Muito bom, é isso aí. Bom, a minha opinião sobre esse filme, eu assisti já, tanto o original quanto esse já mais de uma vez, né? Acho que os dois eu assisti umas 2 vezes. Eu tenho uma opinião muito encontrada sobre o Giallo, porque no papel, assim, na teoria, é o tipo de coisa que eu deveria adorar como gênero, né? Como um apanhado de filmes, né? De agrupação de filmes. Mas em geral eles me deixam meio remoto, assim, não me pegam. Acho sempre muito meio histéricos, meio superficial, assim, a maneira como os personagens são mostrados, sabe? Não parecem pessoas reais, elas são sempre uns tipos, assim, né? É um gênero muito preocupado com aparência, com o lado visual, em detrimento até do conteúdo, na minha opinião, né? Eu insisto muito em assistir, tô sempre correndo atrás. Até agora, se não assisti um que eu falasse isso aqui, eu adorei, amei, assim, de paixão, eu aprecio e tal, mas me deixam meio frio, assim. Acho que até alguns desses mais dos anos 60 até, que é do Mario Bava, assim, iniciando o Giallo, eu acho que eu preferi mais até agora, assim, do que essa fase mais hipercolorida, assim, que o sangue é aquele vermelho carmim, todo mundo tá gritando e tal. Eu assisti os dois agora pro episódio e foi a vez que eu achei maior a distância entre o primeiro e o novo. E eu achei o novo muito mais rico, interessante do que o antigo. Eu achei ele menor, assim, dessa última vez que eu assisti. Eu achei muito esboçado. As figuras, os personagens, você não sabe nada de ninguém, sabe? Eu não achei um filme que me deu medo. A única coisa que nunca saiu de moda, assim, que tá sempre ótimo, são as trilhas desses filmes antigos, né? Que acho que, via de regra, era tudo feito por aquela banda Goblin, né? Então, é uma música muito massa. Mas, tirando isso, tem umas coisas que eu acho que tem muito espaço pra melhorar. E eu acho que o Guadagnino viu o que servia no antigo e tal. Que a trama é basicamente igual, mas se você... É outra coisa, né? Como se o primeiro fosse um poema, assim, uma folha de papel, e o segundo é um livro, né? É algo mais encorpado, e os dois tratam do mesmo assunto, mais ou menos, né? Mas isso não quer dizer que eu não gosto do antigo e tal. Eu acho legal, mas eu acho que o Guadagnino, assim, ele aumentou exponencialmente, assim, potencializou o que tinha pra ser falado dessa história na versão dele, né? Gostei. Você falou que o Suspiria antigo é um poema e esse filme é um livro. Eu gostei muito, eu gostei tanto que eu anotei aqui. Sabe? Eu falei, não, eu vou roubar essa ideia pra mim agora. Os dois filmes se passam na Alemanha, né? Nos anos 70, né? O primeiro era contemporâneo e hoje em dia é um filme de época, né? Final dos anos 70, é uma escola de dança, assim, renomada internacionalmente, e chega uma americana lá pra aprender, pra se juntar à companhia. Tem uma série de segredos, coisas não faladas, mistérios. Vai ficando claro com o passo da história que as professoras, as matronas lá por trás da escola são todo conciliábulo de bruxas, né? Uma reunião lá de... Você falou a palavra de bruxas? Conventículo. É um conventículo de bruxas, isso. E elas têm algum tipo de finalidade que elas querem dar pra essa moça no filme novo, né? No filme antigo, não. É só um lugar meio assustador do qual ela sai correndo no final e acaba a história, né? Nesse novo, não. Tem todo um elemento lá de uma luta de poderes entre a diretora e uma outra que é a fundadora, que o pessoal acha que morreu, mas ela tá lá ainda e tal. E tem todas as histórias das dançarinas e tem um controle que essas bruxas exercem sobre elas. E tem uma expressão dessa magia feminina que é feita através da dança, né? Eu achei muito interessante isso, que inclusive no filme antigo não tem. Tem uma cena ou duas de dança lá, que é ela com o Miguel Bosé, aquele cantor cafona espanhol, que é o namorado dela no filme. Mas não tem muita dança no filme original, né? Esse aqui sim, tem uma cena muito interessante mais pro final, né? Que elas ficam ensaiando até chegar nessa apresentação. Aí no final tem uma reviravolta, não vou estragar muito, né? Mas essa moça que parece que tá sendo manipulada e tal, não era tão inocente assim, né? Ela tem uma agenda própria, né? E aí fica bem mirabolante assim, espetacular. O momento mais Giallo do filme novo é uma cena lá que tem uma dança subterrânea lá, com bruxaria e mortes, explosões e sangue e tal. É o único momento que esse filme novo, você poderia dizer que tem algum
um elemento assim meio argento, né? Que o resto do filme ele lembra muito mais outro cinema europeu, mas não esse italiano de terrores estridente, assim. Mas é isso, então. Igor? Só pegando carona nessa observação que você fez, eu vi uma análise interessante. Não uma análise, mas assim, uma observação interessante, de fato. Esteticamente falando, esse filme do Guadagnino, ele lembra muito mais, assim, se a gente tivesse que pegar, de repente, algum desses autores do cinema europeu como referência, talvez o cinema do Werner Fassbinder, né, que é um cinema mais seco, sabe, mais menos artificial, menos colorido, sabe, muito mais cru. Talvez ele fosse uma referência estética. E assim, o fato do filme, né, assim, o segundo filme, né, mais enfaticamente se passar na Alemanha. No primeiro filme é uma Alemanha de sonho, é uma Alemanha que poderia ser perfeitamente Itália, que poderia ser perfeitamente Paris, que poderia ser perfeitamente Londres, qualquer lugar do mundo. Não tem nada particularmente alemão no original, Exatamente, né? Não tem nada de particularmente alemão no primeiro filme, né? Mas esse filme não, eu acho que o fato do filme se passar na Alemanha, né, o fato do filme se passar em Berlim e o fato do filme se passar em Berlim no ano de 1977 são coisas extremamente importantes para a trama mesmo do filme. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar. Então eu acho que talvez como referência estética fique mais, sabe, esses cineastas do novo cinema alemão, né, que foi justamente o cinema alemão que veio, né, na década de 60, na década de 70, esses nomes como o Wim Wenders, o Werner Fassbinder, a Werner Herzog, exatamente, a Volker Schonderhoff. Eu tô assassinando a pronúncia de vários nomes alemães aqui. Inclusive, queria aproveitar essa deixa que você falou do Fassbinder, né, que é um filme que, se você olhar assim para um fotograma do filme novo sem saber nada, né, parece muito mais realmente um filme Fassbinder do que do Argento, né? E não é de graça que é uma coisa que esse filme novo solucionou do original, é que no original tem umas figuras assim, na verdade todas as figuras são caricaturas, né? Aquela Frau Tanner, né, que é tipo a mão direita da Madame Blanc na escola lá. No filme original é tipo uma caricatura, assim, parece um personagem saiu daquele filme Matilda, sabe? O nível de representação é esse nível meio Chaves, assim, tem um mordomo lá que parece o assistente do Frankenstein, um monstro, assim, que leva uma comida numa bandeja. Tem um pianista cego com um cachorro. A representação dele é meio a Praça é Nossa, assim. Esse é o nível de representação que tem nesse filme antigo, né? As mulheres todo meio adolescentes, né? Uma mulher já, a Jessica Harper, as outras lá são mulheres dos anos 20 anos e tal, mas elas são escritas de um jeito meio adolescentinho, assim. Elas ficam brigando, aí uma mostra a língua pra outra. É um troço, assim, superficializado, caricato, simplificado até dizer chega. Isso me irritou tanto dessa última vez. Aí quando eu comecei a ver o novo, você sente a relação entre as professoras, você sente que tem uma vida real ali nessa escola, que os quartos são reais. Sim, não tem aquele vermelho intenso, blá blá blá, mas eu achei esse filme muito bonito e muito vivido. Você sente que ele é uma escola de verdade, de música, de dança. Você vê elas dançando, coisa que você mal vê no antigo. E o que eu ia falar, né, que eles eliminaram todos esses homens arbitrários que tinha no antigo, né? Tinha um garoto lá dançarino, o Miguel Bosé, o mordomo, o pianista. Agora não, agora são só mulheres. É claramente um espaço feminino, onde tem essas bruxas e tal. Ficou muito mais forte essa imagem, né? Eu tendo assistido esse filme hoje, né, pela primeira vez, foi a primeira impressão forte, assim, sobre o filme. Positiva, né? E também, ao mesmo tempo que positiva, me deixou encucado, né? E aqui esse filme é um filme muito feminino. Então, exatamente, né? Quase todos os personagens são mulheres, né? Com exceção daqueles dois agentes, daqueles dois policiais que estão lá só para serem bulizadas de forma muito engraçada, né? Pelas bruxas. Adorei aquela cena. Uma cena cômica no filme, né? Das poucas cenas eu achei muito bom. E eu achei mais assim, a companhia de dança e a forma de expressão, esse paralelo lindo que o Felipe já mencionou, né, no passando. Esse paralelo muito bonito entre a dança e o feitiço da bruxa. Que o feitiço ele não precisa ser só entoado, né, verbalmente, ele não precisa ser só um poema. A dança pode ser um feitiço, né? Essa ideia foi brilhante, achei lindo. E uma ideia tão feminina, né? A expressão artística tão feminina a dança, né? Inclusive tem uma hora que a bruxa tem que abrir uma porta secreta lá e a maneira de abrir não é né? Abre-te sésamo e sim ela faz um gesto assim e a porta abre. É um gesto meio de dança, assim, meu... Uma firula. Inclusive, falando de essas atrizes que fazem as professoras, eu achei legal que foi expandido esse casting, né? Que no original não tem. Você vê umas figuras lá, mas não é, ninguém é ninguém. Nesse aqui, não. Tem todas essas atrizes, né? Alemãs. Eu reconheci uma que fazia filmes como do Verhoeven, né? Aquela atriz, acho que o nome dela é Renée Solteni, que é uma das bruxas lá. Tem aquela Angela Winkler, né? Que ela tava naquele Dark, aquela série recente. E também muitos filmes da época. E especificamente tem uma dessas bruxas assistentes, que é a Ingrid Kaven, que foi casada com o Fassbinder e esteve em vários filmes dele, então não é de graça, né?
que tem esse elemento bem nitidamente alemão, anos 70 nesse filme, que no original não tem senso de lugar, tem um senso mágico, meio sonho, onírico, né? Então, quando você diz Fassbinder, não é à toa, né? A mulher que estava nos filmes dele tá no filme, né? Entre essas bruxas lá, assistentes. Então, e aí me leva a pensar por que eu fiquei tão encucado. Porque hoje em dia se fala, eu vou falar uma coisa polêmica, de propósito. É um filme realmente feminino, eu tenho certeza que as espectadoras não vão negar. E é um filme que foi escrito e dirigido por 2 homens. Escrito por um homem, dirigido pelo outro, Luca Guadagnino, e o roteirista chama Dan, e um nome difícil depois. Kai Ganit, David Kai Ganit. O que eu acho que esse filme meio que comprova um pouco, sabe, que homens podem escrever sobre mulheres e podem montar e criar um universo feminino e vice-versa. Mulheres podem criar um mundo masculino e escrever sobre homens também. Esse filme eu acho que tá aí perfeito, sabe? É um filme que tem interesse profundo nas mulheres e no universo infantil e na maternidade, sabe? E esse tema tão feminino que é bruxaria, que é uma sociedade de mulheres que está fora da história, que está fora do Estado, que se autogoverna. Fantástico. Eu achei isso um dos melhores elementos do filme, mais interessantes sobre o filme. Uma outra coisa que esse filme expande do original é que você não sabe nada da Suzy, né? O filme começa com ela chegando no aeroporto. E nesse aqui não. Você tem uma noção da vida dela e é feminista também. Não é feminista, é focado na mãe. A relação dela com a mãe dela, né? E é uma relação meio cristã, meio menonita, né? Coisa que no original não tem. Isso é tudo exploração que eles estão desenvolvendo ela nesse filme, né? Que eu também achei super interessante, né? Aquela mãe meio morta, né? Inclusive a atriz, ela retorna no final na figura daquela morte lá, matando todas as outras bruxas que não apoiavam a Madame Blanc. Então, né? Tem sempre um elemento feminino até no flashback, né? Só um parênteses. Esse personagem da morte, né? Ela é responsável por esse filme estar na nossa lista, né? Ela é o elemento diabólico. Bruxas, né? Sempre tem um elemento. Elas estão sempre associadas. A não ser que seja aquela bruxinha boazinha, né, do movimento Wicca, desses movimentos neopagãos, né, de contato com a natureza, de abraços de árvores, né, de louvor a Deus. A não ser que seja essa bruxa, né, mais bem domesticada e contemporaneizada, né, assim, sabe? As bruxas normalmente, assim, eu acho que o grande appeal, né, que as bruxas têm é justamente esse pacto, né, explícito ou tácito que elas têm com as forças diabólicas, demoníacas, quitônicas do mundo, né, do universo. Então, acho que esse filme ele entra muito bem naquilo que a gente está se propondo a falar nessa temporada, assim. Mas agora, eu concordo com tudo isso que o Diego falou. Eu acho que esses são verdadeiramente também alguns dos pontos mais fortes desse filme, né? Como eu falei, é um filme muito bonito, eu gosto muito dele, mas, né, diante dessas constantes trechezeiras de Felipe Sobreiro quanto ao filme antigo, eu me vejo aqui, sabe, na obrigação de ter que defender um pouco o Suspiro do Dario Argento. Para mim, não. É um grande filme de horror. Mas, assim, agora, claro, assim, as pessoas podem não concordar, assim. Eu entendo que muita gente não gosta desse filme justamente porque ele tem um artificialismo, né, muito carregado, né? Assim, o Felipe falou... Eu concordo com tudo isso que o Felipe falou, assim, eu não vou discordar. Assim, eu acho que as interpretações são dignas, né, do mesmo professor que trabalhou com o elenco de Chaves, né? Eu acho que não tem como fugir, não tem como dizer assim, sabe? Tipo, o filme a escola Girafales de interpretações, né? Método Girafales, né? Actors Studio, né? Aí tá lá o professor Girafales, sabe? Então eu não posso fazer defesa do filme, do antigo, nesse nível, assim, mas agora, de fato, é um filme que ele não segue talvez aquilo que normalmente se espera de um bom filme. Não é um filme com grandes interpretações, apesar de eu achar que a Jessica Harper, né, que faz a protagonista, ela tá muito bem. Não é um filme de grandes diálogos, não é um filme de personagens, não é um filme que você tem, assim, um character development, né, um desenvolvimento de personagens, né, muito claro, né, um arco de personagem, né, que quando, hoje em dia, isso é uma das ferramentas que se usa para analisar filmes, né, você fala assim, qual é o arco desse personagem, qual é o desenvolvimento que essa trama tem, qual é o desfecho, o que tá no primeiro ato, o que tá no segundo ato, o que tá no terceiro ato. O primeiro Suspiro não tem absolutamente nada disso, assim, sabe? Ele tem um encadeamento quase onírico, né, entre um acontecimento chocante e um outro acontecimento chocante, tudo feito, assim, sabe, em cima de um artificialismo muito, muito grande, muito exacerbado. E eu acho que aí entra em questão aquilo que você espera de um filme, ou aquilo que você espera de um filme de horror, né? Mas eu coloquei de uma forma mais ampla, né? Aquilo que você espera de um filme. Eu adoro o gênero de horror. E um dos motivos pelos quais eu adoro tanto, assim, esse gênero, é porque ele me faz entrar em contato com emoções muito cruas. Claro, existe desenvolvimento de personagens,
personagem, existe trama, existe uma série de outras coisas, mas quando eu tô assistindo um filme de horror, primordialmente, talvez, assim, o que o meu instinto busca é muito mais aquela emoção, sabe, não trabalhada, crua, né, que aquele filme pode me dar. Ou seja, esse filme causa algum tipo de angústia, algum tipo de medo, algum tipo de aflição, algum tipo de nojo. Se a resposta é sim, eu tendo a atribuir esse filme uma grande nota, digamos assim, sabe? Eu vou gostar desse filme, mesmo que a trama dele seja fraca, mesmo que, sabe, não tenha muito desenvolvimento de personagem, nem nada dessas coisas. E, de fato, o primeiro Suspiria, se você tá procurando esse tipo de coisa, sabe, não assista, não é pra você. Pra mim, é engraçado, assim, porque o primeiro Suspiria Felipe, por favor, é de 1976, 1977, 1978? 77. Mais ou menos nessa época você ainda tinha Luiz Buñuel fazendo os filmes surrealistas dele, né? Eu não sei se Discreto Jornal da Burguesia ou Esse Obscuro Objeto do Desejo são mais ou menos dessa época, mas assim, com algumas diferenças, talvez eles são dessa época, são filmes dessa época. Eu acho Suspiria muito mais surrealista que qualquer um dos filmes do Buñuel nessa época. Eu acho que o Suspiria ele chega muito mais perto daquilo que o Hitchcock falava de cinema puro do que outros filmes subsequentes, outros filmes experimentais. Eu acho que o Suspiria original ele é uma grande fantasia sexual perversa, ele tem esse encadeamento onírico, né, dos acontecimentos. Ele parece que você está assistindo um sonho filmado de alguém. Ele é do mesmo ano desse Obscuro Objeto do Desejo. Se eu não me engano, eu acho que foi o último filme do Luiz Buñuel. Mas eu acho ele muito mais surrealista que esses filmes do Buñuel. Então, assim, é isso que eu gosto no filme. É uma preferência muito minha. Se você gosta desse tipo de cinema, se você busca esse tipo de coisa, assista o primeiro Suspiria com todo o seu artificialismo, com toda a sua performance exagerada de emoções, com todos os seus cardboard characters, com todos os cenários muito abstratos e expressionistas. Tá tudo lá. É um filme que ele faz você entrar em contato com suas emoções mais cruas, e é isso que eu busco num filme de horror, é isso que eu gosto. É porque realmente eu assisti recentemente, alguns meses atrás, o Obscuro Objeto do Desejo, e não achei também nada surrealista. É um filme sobre um velho safado. Fantasma da Liberdade é tão melhor, Anjo Exterminador. Eu achei que ele já tá velhinho nesse filme. Não sei porque que ele também tá junto com os outros filmes da época francesa do Buñuel, assim. Mas eu achei um filme tão fraquinho. Eu achei tipo o Woody Allen também velhinho, assim, fazendo filme com um cara de 70 anos e a menina de 20, namorando, sabe? Já acabou, já era, velho. Vai ficar em casa. Vai pro apartamento. Falando sério do que sobre o Willa falou, eu concordo totalmente. Eu achei muito fera essa defesa dele sobre a sensação crua de emoções quando você assiste um filme de terror. É direto. Então, eu também gosto, é uma das razões pelas quais eu gosto tanto de cinema de horror. Os personagens estão passando por situações críticas, situações pavorosas, né? Situações de limite. E essas situações de limite, eu acho que talvez sejam as coisas que mais me chamam, das coisas que mais me chamam para assistir filme de horror, que eu mais gosto, assim, de testemunhar, de ver. Eu concordo com ele. Não, eu também não quero... Que o problema que eu acho do antigo é que não tem muito plot e tal, que eu acho que a crítica em geral hoje em dia, você vê muito no YouTube, até acho que 90% são os canais super ruins, assim, cuja único interesse e única maneira de medir a qualidade de um filme é realmente se o personagem desenvolveu, se o plot seguiu aquele esquema lá do, né, primeiro ato, segundo não sei o que, clímax... E que é isso só que determina se o filme é bom ou não, e obviamente não é. Tem muitos filmes que quebram, filmes que se focam em outros assuntos. Tem muita coisa de textura, de vibe, que o diálogo é super forte nisso, né? E inclusive, para deixar claro, na minha dica do final, eu vou dar uma recomendação de um outro filme do Argento, então não é que eu sou contra, né? Só que eu acho que muita coisa que tá realmente muito esboçada no novo foi levada um pouco mais pra frente nesse, né? Eu queria perguntar esse elemento, né, você perguntou, né, Diego, que por que a Tilda Swinton fez o psicólogo, né? Eu também não entendi exatamente porquê, além do fato que é um filme de mulheres, né? Então até no fundo, né, o doutor também era uma mulher, né, na representação dela, né? Eu sei que no original tem uma micropontinha, assim, é uma cena só com o Udo Kier, que ela vai lá perguntar sobre bruxas pra ele no momento e tal, e só. Aqui não, aqui é o personagem super desenvolvido, né, que é quase um dos protagonistas e ele testemunha tudo que rola lá e ele sobrevive a troca de poder lá dentro da escola de música. E eu gostei, não sei se o Diego soube, né, ou sabia, que tem uma hora que ele tem tipo uma visão da ex-mulher dele, né, que morreu na guerra, e é a Jessica Harper, né, que é a protagonista do primeiro filme, né. Eu não sabia antes que ela tinha uma ponta no filme, mas eu reconheci ela. Tô com a mesma carinha, né? Mesmo carinho. Agora, tem que falar uma coisa pra vocês aqui rapidinho. A Tilda Swinton, ela faz 3 papéis nesse filme, na verdade. Ela faz a Madame Blanc, ela faz o Kemperer,
né? Klemperer, eu esqueci, é o psicanalista, né? Ou psicólogo. E ela faz também a Mother Marcos, né? A Mãe Marcos, né? Que é a grandíssima vilã, né, do filme, que é essa bruxa hedionda, né? Que está escondida, né? No sótão, né, dessa escola de dança, né? E ela aparece só no final, né? Também com uma maquiagem horrorosa, assim, uma maquiagem muito bem feita, né? Quero dizer, mas assim, personagem, o corpo dela, assim, é um corpo em decomposição, um corpo extremamente grotesco, né? Feito de partes de outras pessoas, inclusive você vê que tem umas mãozinhas saindo dos braços dela. Eu nunca tinha reparado que tem uma mãozinha saindo do braço dela, assim, na lateral. É horrendo aquilo, assim, sabe? Tipo, aquilo é de uma repugnância muito grande. E no filme original é dito que ela já teria morrido, tipo, 100 anos antes, né? Então ela tá meio múmia viva, né? Uhum. E, claro, nesse aqui bem mais do que no antigo, né? Ela é uma múmia viva podre, assim. Essa mãe é um sinal de que é um personagem parasitário, né? Há séculos parasitando outras mulheres, né? Incorporando outras mulheres. Inclusive esse elemento de incorporação das mulheres, né? Dessas bruxas, né? Tem uma cena interessante que depois do show, não sei se é depois do show, é mais pro final do filme, eu acho que o show deu certo e elas saem pra celebrar e toda professora leva uma aluna extra como convidada. Então a Madame Blanc leva a Suzy e todas as outras levam uma outra do lado, assim. E tem uma hora que você nota que elas são meio tontas e a bruxa tá meio que seduzindo, não sei o que. Pra mim, a leitura dessa cena é que elas meio que realmente sugam a energia dessas meninas, né? É parte do processo, né? Então acho que essa bruxa mora ali, ela chupa tudo pra ela, né? Por isso que ela tem uns pedaços de corpos nela, assim. Felipe, você fez uma pergunta, né, da Tilda Swinton. Por que a Tilda Swinton? Rapaz, isso é uma pergunta que eu me faço também, assim, eu confesso que talvez a resposta... Talvez isso tenha uma resposta simples, assim, sabe? Que o Luca Guadagnino, ele é grandíssimo fã, né? Amigo pessoal, inclusive, da Tilda Swinton, e eu acho que ele fez esse filme entre outras coisas pra mostrar, né? Como uma espécie de showcase, né? Do talento da Tilda Swinton. Então ela faz esses 3 papéis, né? Ela faz a Madame Blanc, né, que é a mãe boa. O Diego falou assim, muito acertadamente que é um filme muito feminino. Eu acho que é um filme que ele tem arquétipos femininos muito fortes, dentre os quais o arquétipo da mãe, né, com M maiúsculo, talvez seja o arquétipo mais forte que paira sobre todos os outros aqui nesse filme. E você tem 2 mães, basicamente, né, a mãe boa, que é a Madame Blanc, e a mãe má, né, a mãe devoradora, sabe, essa mãe grotesca, hedionda, né, que absorve, né, essa mãe meio titânica, né, que absorve o corpo, né, das filhas, que é a Madame Marcos, né, a Mãe Marcos, né, e a Tilda Swinton, ela faz os 2. Por que ela faz isso? Eu acho que é talvez um acordo do Luca Guadagnino com ela, assim, sabe, Tilda, vou fazer um filme aqui pra você, pra que você brilhe, pra que você, né, mostre o quanto que você é versátil, o quanto que você é boa, e concordo com você, assim, por mais que seja muito óbvio, né, pra todo mundo, que o personagem do psicanalista alemão, ele é interpretado pela Tilda Swinton, ainda assim, né, eu acho que foi uma ótima interpretação que ela fez, né, assim, claro, um pouco bizarro aqui e ali, porque a gente vê claramente que ela, né, debaixo de, né, uma maquiagem prostética muito forte, mas é isso, pra mim eu acho que é isso. Especialmente a voz dela que dedura, né, mas eu achei que a caracterização dela é muito boa, né, realmente como um exercício pra ela foi incrível, não dá nada. E Tilda Swinton, a gente tipo, idolatra ela aqui, não tem nenhuma discussão sobre isso, né. Mas realmente eu não tinha pensado nisso, né? Porque a Tilda Swinton é tão boa, né, atriz, que a Madame Blanc, que realmente é uma faceta maternal mais positiva, é um pouco ambíguo isso, né? Até o fim eu não acreditava que ela estava realmente colocando a Suzy debaixo da asa. E ela faz isso o filme todo. Ela realmente tem uma ligação, uma conexão, uma relação muito forte, né, com a Suzy desde o início. Ela há uma cena muito fera, né? Essa cena no início eu gostei muito, que é a primeira audição da Suzy. Que ela não tá do Madame Blanc, né? E a Madame Blanc não tá durante a audição, e as outras bruxas que são meio, dá pra ver que elas são agressivas, né? Que elas são meio cruéis, que forçam a Suzy a fazer uma audição, né? A fazer uma apresentação sem música, sem nada, pra ver se ela realmente tem o tempo da música na cabeça e o ritmo, né? E a Madame Blanc tá lá dando aula de dança em outro lugar, mas ela tem um sentimento, um pressentimento, né? De que algo especial tá acontecendo naquela sala de audição, e ela vai até lá pra ver. Então eu achei essa maneira que as duas pessoas se conhecem, né, pessoalmente. Eu achei muito, muito, muito interessante a maneira que o Guadagnino achou para colocar as duas em contato, né? Então, claro que desde o início a personagem principal, a Suzy, ela tem esse fascínio, né, por essa grande dama da dança, né, que é a Madame Blanc, né, que é a diretora do teatro. É tipo uma Pina Bausch, assim, o tipo, né? Isso. O cabelão comprido, né?
uma super coreógrafa, assim, renomada, né? E aí ela sempre fala isso no filme, né? O personagem sempre está dizendo, reiterando, de que eu saí da minha vila menonita só para vê-la em Nova York, fugida, peguei carona, peguei ônibus, né? Fui punida por isso, só para vê-la. Mas é uma relação bilateral, porque desde o início a Madame Blanc também tem uma grande admiração por ela, pela essa coragem de dançar e pelo tanto talento e pela natural, pela intuição, pelo conhecimento intuitivo da dança que ela tem. Ela tem algo meio de escolhida, né? A Suzy, né? A dançarina principal anterior, uma das minhas cenas favoritas desse filme, né? Que é a Olga, que no filme original tem uma Olga também, mas não é esse mesmo personagem, né? Que era a dançarina principal, que assim como a primeira menina que sai da história, né? Que é a Patrícia, que nesse filme é a menina lá do Little Miss Sunshine, né? Não é aquela a Hit Girl. Como é que chama aquela atriz? Saiu da minha cabeça agora. Chloe Grace Moretz. Isso. Ela já estava suspeitando que tinha alguma coisa acontecendo lá naquela escola, ela não queria mais participar. Aí eles botam de cara a Suzy para substituir ela na dança, que ela não tinha praticado, não tinha ensaiado nada. E tem um elo, assim, entre ela dançando e o castigo sendo aplicado fisicamente nessa outra Olga lá. Eu achei super legal essa cena. Ela começa a ficar toda contorcida, quebrada. E no final virou um nó humano, assim. É tudo através dessa coisa da dança, né? Fantástica essa cena. E a cena do feitiço, né? Por isso que eu penso sempre nessa ambiguidade da Madame Blanc, da bruxa branca. Né? Porque ela dá o poder pra Suzy, ela passa um brilho nas mãos e nos pés, assim, e como se ela passasse um poder de enfeitiçar, de feitiço, de spell. E aí ela começa a dançar, e aí, com base nos movimentos da dança, a outra se retorce toda e se quebra toda. Uma cena terrorífica, fantástica. Esse filme, a primeira metade dele é impecável. Aproveitando o que eu tô falando, né? Meu problema com esse filme é a parte histórica. Que os críticos, eles às vezes, assim, eles veem tantos filmes, aí eu imagino que os críticos, eles assistem um filme e aí eles têm que pensar numa review muito rápido, e aí eles não têm muito tempo de realmente refletir sobre o paralelo entre o que está acontecendo na Alemanha em 77 e sobre o filme, né? Mas, de fato, me parece um pouco assim, que o filme ficou muito cheio de elementos. Então, todos os excertos das notícias que estão acontecendo, especialmente o sequestro do avião, do Lufthansa, né? E dessa questão do exército, do Red Army, a facção do Exército Vermelho, né? Que eles realmente sequestram um avião. Então, é uma facção, uma organização marxista. Então, isso tá no filme, e aí realmente você tem que fazer um paralelo entre a organização matriarcal que existe na companhia de dança, que é bem fechada, que é bem meio fora do mundo, que é bem mágica, que é, sabe, meio que um realismo mágico, e o que está acontecendo fora, na história real, que é bem masculino, né? Que é bem o mundo masculino da guerra e do terrorismo e de sequestro e de violência, bombas, não sei o quê. Então tem um contraste muito grande masculino e feminino aí, com certeza tem, sabe? Mas por que isso está no filme exatamente? O que você viu, Igor? Para começar, assim, eu acho que essa sua observação é bem interessante, né? A gente já pode, né, detectar, né, as consequências de vários construtos sociais, assim, sabe? Nisso que você falou, né? Então, quer dizer que... Isso não é uma crítica, não, mas assim, quer dizer que o mundo, né, do tiro, babado e confusão, né, bomba explodindo, tiro, terrorismo, isso é o mundo dos homens. Agora, o mundo da dança, né, e da bruxaria, da magia negra, né, isso é o mundo das mulheres, né? Isso é interessante. Não, mas é interessante, assim, porque isso parte de uma série de construtos sociais que a gente internaliza, né, no nosso processo de socialização. E por que a gente pode pensar isso? Assim, Felipe, o que você acha disso? O que esse filme... realmente, né? Mas o que esse filme mostra é que não é a dança como algo fraco, né? Um entretenimento feminino. Não, de forma alguma. Super forte, super violento também, né? Mas é uma coisa que representa esse lado feminino, né? Mas não é uma coisa doméstica, né? É uma expressão própria ou seja, dentro da simbologia do filme, né? Só para não equiparar uma coisa meio fraca com dança, né? E beleza, né? Tanto é que tem uma hora que a própria Madame Blanc fala isso, né? Algo assim, né? Você quer dançar, você tem que parar de pensar em beleza, ou algo parecido, né? Tô parafraseando. Você não pode pensar em bonito, né? Não é isso. Ela fala legal, essa fala é muito boa. Ela fala que
A dança não é nem bonito nem alegre. Mas exatamente, assim, Felipe, a gente faz esses juízos de valores, né, mas assim, de forma alguma isso está implícito, sabe, que o mundo da dança é um mundo fraco, sabe, que é um mundo doméstico. Aliás, não tem muita relação, assim, sabe, tipo, dança e domesticidade nesse sentido. Eu falando simplesmente assim, sabe, quando você pega esses atos, né, assim, sabe, a guerra e a arte, né, assim, você arquetipicamente atribui eles, né, ao masculino e ao feminino, respectivamente, não, mas não que um seja forte ou isso seja fraco. Se você acha isso é um julgamento de valor seu, sabe, mas isso não está implícito, sabe, no que o arquétipo está trazendo para você. Agora, o que eu quero dizer é que, de fato, assim, isso que o Diego está falando, assim, sabe, tipo, foi um assunto de muita controvérsia entre vários críticos, né, mas aí, agora, eu gostaria de me colocar e nos colocar também, cavalheiros, né, sem modéstia à parte, junto desse grupo de críticos, né, nós somos críticos também, a gente está aqui realizando um trabalho crítico, né, falando criticamente sobre esses filmes. Então, né, então a gente pode, né, entrar nesse debate aí. Muitos críticos ficaram confusos, dizendo assim, tipo, não, mas de fato, assim, muita coisa, né, qual é a relação entre, né, as atividades do grupo Baader-Meinhof, que era um grupo, vou colocar aqui, supostamente considerado terrorista, né, porque isso depende muito do seu posicionamento ideológico, né, era um grupo de extrema esquerda que realizou uma série de atos e atentados e protestos na Alemanha, né, naquilo que ficou conhecido depois como Outubro Alemão, né, que foi o ano de 1977, em que vários acontecimentos, né, bombas e protestos de rua aconteceram em Berlim, e isso mobilizou toda a nação. Assim, o grupo Baader-Meinhof, ele tinha uma agenda política, assim, muito específica, que era combater aquilo que eles achavam como sendo os resquícios nazistas na sociedade da Alemanha ocidental da época. Então, assim, eles viram que, exatamente, muitos nazistas, muitas pessoas que tinham participado do Terceiro Reich, continuavam ainda ocupando posições de poder, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Não houve uma total desnazificação da Alemanha como havia sido prometida após a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas ainda estavam lá, de certa forma, e ainda ocupavam certos cargos importantes no governo e na esfera pública. E esses grupos radicais, eles vinham justamente em protesto, né? Justamente para não... Olha, a gente tem que mudar radicalmente isso, né? Assim, então tem uma questão de culpa geracional, né? Assim, nós que somos os baby boomers, né, sentimos culpados por aquilo que os nossos pais fizeram na época do Terceiro Reich. Tá. Qual que é a relação disso com a trama? Diga, Felipe, o que você acha? Então, você não acha que então é para botar em pé igual de importância esse Outubro Alemão, essa semi, né, essa guerra civil, né, que não foi o caso, né, mas esses distúrbios sociais estão acontecendo num nível onde a versão dentro da escola é meio paralela a isso, né? Porque tem a mãe Marcos, tem a Madame Blanc, que também estão debatendo por poder. Então, eu acho que ele meio que contextualiza essa vida interna da escola como sendo parte também desse grande mundo onde está tudo em caos e bagunça e grupos querendo poder e tal. Eu acho que é para isso, é mais para ilustrar esse lado, né? Eu acho que exatamente, né? O Igor falou perfeito. Eu acho que a Alemanha, especialmente, né? Ela, nessa época, em 1977, ainda havia muita gente que tinha vivido na época do nazismo, Segunda Guerra Mundial. Então tinha uma sensação de que a Alemanha tinha muita culpa ainda sobre o Holocausto. E aí eu acho que um dos temas principais, de fato, do filme é esse. Você também se responsabilizar pelo passado. Então eu acho que exatamente tem um paralelo entre os personagens do psicanalista, do psicólogo, que o grande tema, o grande conflito desse personagem, né? Ele é um personagem tão importante pro filme, né? Talvez seja por isso também que ele colocou a Tilda Swinton para fazer esse papel. Porque ele é como se fosse meio que a alma do filme, é um personagem de ligação entre a realidade histórica e o covil das bruxas. Ele tem uma culpa gigantesca, né, de que ele perdeu, de que ele não fez o suficiente, que ele podia ter salvado a mulher dele, que ele podia ter agido antes, que ele não acreditou realmente nela. É isso que move ele, inicialmente também ele acha que é só delírio, né, da paciente dele, ele eventualmente vai lá na escola, né, movido por essa culpa, né. Exatamente, e esse movimento que o Igor explicou muito bem é um movimento exatamente que traz isso à tona, né. Nós, alemães, somos responsáveis pelo que aconteceu no Holocausto e nós não podemos esquecer isso. A gente tem que reconhecer isso. Tanto é que eu nunca fui, eu quero muito ir. Tanto é que todo mundo que vai no Museu do Holocausto em Berlim chora e passa por uma experiência muito pesada, muito forte, porque você realmente é um museu feito para você realmente sentir e experimentar uma sensação muito forte da tragédia que foi, né, do genocídio que aconteceu. E para não esquecer, né, essa época alemã, né, entre os anos 30 e o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que no filme fala isso um pouco, sobre no início do filme tem um paralelo entre o pensamento religioso e o pensamento nazista. Ou eu tô ficando doido? É falado mesmo que tinha um elemento meio místico que interessava aos nazistas, né? Essa coisa simbólica e tal, meio arcana.
É mencionado no filme, sim. Você não tá viajando, não. Só assim, reforçando essa ideia também que o Felipe trouxe, assim, acho que o que acontece dentro da escola de dança, né, é uma espécie de reflexo, e já que espelhos, né, são uma imagem muito importante para o filme, né, inclusive tem uma sala toda espelhada onde várias coisas acontecem, várias coisas terríveis acontecem, né, então o que acontece dentro da escola é uma espécie de reflexo daquilo que está acontecendo na sociedade alemã na época, né, e eu acho que é muito importante, assim, sabe, eu discordo desses críticos que acham que não tem relação, porque o primeiro, esse Suspiro do Guadagnino, ele é dividido em capítulos, né, inclusive o primeiro capítulo, eu acho que são 4 capítulos, se não me engano, e um epílogo. 6. E o primeiro capítulo tem o título de 1977, eu acho que já sinalizando que, olha, sabe, a atmosfera política, né, da Alemanha é importante para você entender a história desse filme. Então, o que a gente vê acontecendo na academia de dança é uma crise de liderança, né? Você tem 2 possíveis líderes, você tem 2 facções que se formam a partir daí. Você tem a facção da Madame Marcos, né, da Mãe Marcos, né, que adotou esse nome, inclusive, contra a vontade de algumas mulheres na academia, né? Ela se auto-chama de Mãe Marcos, né? Porque ela se vê como uma encarnação ou reencarnação da Mother Suspiriorum, né? Que é uma das entidades malignas, né? Que presentes no filme, também presentes no filme do Dario Argento. E você tem a Madame Blanc. Então, você tem 2 facções aí, assim como você tinha, né, a sociedade alemã dividida entre a esquerda e a direita, né? E os de extrema esquerda e as várias subfacções que existiam lá. Só que a facção da Mãe Marcos, né, é uma facção radical. É uma facção que lembra um pouco o Terceiro Reich, porque você vê aí claramente, né, também um conflito geracional, né? Você tem mulheres muito antigas, literalmente muito antigas, assim, a Madame Marcos parece que ela tem centenas de anos, né, assim. Então você tem esse peso desse passado, mas é um passado hediondo, é um passado grotesco, é um passado já em estado de decomposição, mais ou menos como é o passado da Alemanha, né? O passado do Terceiro Reich. É um passado horrível, um passado horroroso, um passado que você não quer reviver esse passado, mas ele tá lá, ele tá presente, ele tá persistindo no presente. E a gente tem que erradicar esse passado, assim como o grupo Baader-Meinhof e outros grupos radicais da época que queriam realmente, vamos acabar com esse passado nazista. Assim, por quê? Porque a culpa ainda tá aqui, a gente ainda tá sentindo culpa de todas aquelas coisas horríveis que aconteceram. A gente tem que erradicar isso da nossa sociedade, tem que acabar com esses nazistas, tem que prendê-los, tem que mandá-los embora, tem que matá-los, tem que exilá-los, tem que fazer alguma coisa. Mas não, eles continuam lá, da mesma forma como Madame Marcos continua, né, sendo extremamente autoritária e titanicamente nefasta, né, com as jovens alunas que chegam, né. Acaba que a escola, no final das contas, ela deixa de ser aquela promessa de uma espécie de haven para mulheres. Eu acho que eles falam isso, o personagem da Mia Goth, inclusive, fala isso. Porque você é aqui e você é bem recebida e todas são muito gentis, e ao contrário do que acontecia no Reich, né, em que as mulheres eram mandadas, ela usa a expressão shut their minds and open their uteruses. Elas tinham que calar suas mentes e abrir os seus úteros. Ou seja, as mulheres eram extremamente instrumentalizadas na época do Terceiro Reich. E isso não acontece aqui na academia. Aqui as mulheres são valorizadas, aqui as mulheres são bem vistas, são benquistas, né? Ou seja, exatamente aquilo que não acontece na sociedade dos homens, né? Que o Diego tinha falado de uma forma bem interessante. Tem uma hora que a Suzy acho que tava tendo um pesadelo e a Sarah, que é a minha gota, ela chega no quarto dela e deita com ela, né? Ela diz, não, eu só tinha dormido com minha irmã, né? Na mesma cama. E ela fala assim, aqui somos todas irmãs, né? Aqui somos todas irmãs. Então essa promessa de irmandade, né? Da perspectiva das diretoras, né? Da Madame Marcos, né? Ela não acontece. As jovens mulheres estão lá apenas para servir esse propósito das bruxas mais velhas de propagar a própria vida, sabe? Então você tem novamente uma instrumentalização do corpo das mulheres aí, o que aconteceu na academia, sabe? Daí essa relação, sabe? Madame Marcos e Terceiro Reich. E daí esse impulso, né, de parte de algumas das alunas mais jovens, né, de querer ou fugir dali, então, já que esse é o propósito desse lugar, que fui enganada, né? Achava que estava sendo bem recebida aqui, o diabo, só querem me usar, só querem usar meu corpo. Ou fugir, ou acabar com isso, que é o que a personagem da Suzy vem trazer, né? Justamente uma mudança, renovação. E renovação e rebirth, né? A renascimento, eu acho que são temas do filme. São temas de uma das danças, uma das cenas de dança mais interessantes, inclusive, do filme. Eu acho que a Madame Marcos, agora você falando, realmente ela é uma imagem, uma representação perfeita de um ditador que quer se manter no poder para sempre. Porque, exatamente, né, todas essas grandes figuras do século XX, né, genocidas, né, Stalin, Hitler, eles chegam ao poder e o grande desígnio deles acaba se transformando não em transformar o país e o povo, mas sim em ele mesmo se manter no poder. É um ciclo egoísta de manutenção do próprio status quo. Sem sentir culpa, sem se permitir sentir nenhum tipo de remorso e culpa do que está acontecendo lá fora. O que eu tive que fazer para chegar até aqui, né? E para me manter aqui.
Para eu me manter aqui, eu preciso sacrificar a vida de vários inocentes, igualzinho a Madame Marcos, né? Exatamente, né? E esses ditadores também eles se identificavam com figuras mitológicas, assim como a Madame Marcos, né? Ela se identifica com a Mutter Lacrimorum, né? Ela acha que ela é a encarnação dessa deusa, dessa figura, né? É isso, perdão. Lacrimorum é o outro filme. Suspiriorum. Ela acha que ela se vê como a encarnação, né, da mãe dos suspiros. Assim como Hitler também se via como reencarnação de Odin, né? O Stalin se vê como a reencarnação de seja lá o quê, né? Então eles assumem um poder, todo ditador, né? Ele gosta de assumir um poder mítico. Fica a dica aí de quem que a gente está falando. Todos eles gostam de se ver como mitos, né? Acima do bem e do mal, né? Seres transcendentais que vieram, né, para salvar a humanidade dos seus males e tudo mais. O pessoal vai ter que me ler entre as linhas aí, mas falando desse elemento de por que tem essa história toda acontecendo fora, né? Esse pano de fundo da Alemanha, não é apenas mostrando a Alemanha em si, sim esse foco nesses grupos Baader-Meinhof e outros que são grupos jovens que querem, né, corrigir esses rumos do país. E eu acho que isso é refletido, inclusive, no final do filme, né? Com a ascensão. E tem esse debate entre as duas mães, né? A Madame e a Mother. E aí, eventualmente, se descobre que não. Na verdade, é a terceira, né? É a jovem. A menina que entrou na escola, né? Ela era a mãe dos suspiros de verdade, né? Essa é a grande revelação do filme, né? A bruxa, a Mother Marcos, mata a Madame Blanc, ou ela acha que mata. E ela vai, né, dominar a menina, a Suzy. Na verdade, a Suzy se revela como sendo ela, sim, essa figura mítica que a mãe Marcos queria ser, né? Então é como se que nesse embate desses velhos poderes, na verdade, o poder estava vindo da juventude, né? Eu acho que talvez é uma maneira de ler isso, né? Tem a questão também da transmissão como uma coisa que o Diego falou, assim, sabe, que é um ponto também que o filme ele joga pra gente, que eu acho muito bonito, né? Essa questão da transmissão do conhecimento, assim, sabe? Porque no filme esse conhecimento é transmitido através da dança, porque o movimento, aliás, isso é uma fala interessantíssima, que é a personagem de Tilda Swinton, né, que fala isso, né? É a Madame Blanc. Então, ela fala que movimento, você pode ler o movimento, assim, sabe? Cada movimento é uma palavra, sabe? Então, um grupo de dança, né, ela tá elaborando um discurso, né? Você dança é linguagem, né? Cabe a você tentar decifrar que linguagem é essa, o que essa linguagem está querendo dizer. E essa é a forma que as bruxas do filme têm de lançarem os seus feitiços, né? Não falando alguma coisa, não com uma palavra mágica, né? Abracadabra, o que quer que seja, mas uma palavra não dita, uma palavra que é dita através dos movimentos de uma dança. Essa é uma ideia belíssima, né? O que faz com que a dança seja uma coisa muito, muito mais proeminente nesse filme do que no filme do Argento. Não tem como negar. É apenas uma coisa, sabe, meio randômica. É uma academia de dança, podia ser uma academia de pintura, podia ser uma escola de inglês, podia ser qualquer outro lugar no filme do Dario Argento. Mas é importante que seja uma academia de dança no filme do Guadagnino. E esse conhecimento é transmitido através dessas danças, através desses espetáculos, que na verdade você descobre que são rituais, quase que um sabá, né? Cada espetáculo de arte, de dança, é um sabá de bruxas. E como essas jovens bruxas vão sendo doutrinadas pelas bruxas mais velhas. E eu acho interessante uma coisa que a gente abordou assim, brevemente no começo do episódio, falando assim, que assim como o Reich e assim como a religião, né, a magia é vista como sendo uma ilusão. Aliás, isso é um termo psicanalítico, né, que é usado, acho que mais de uma vez no filme. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele. O personagem do psicanalista, ele fala assim, não, o que a Patrícia sofria era de uma delusão, de uma ilusão, né, de que ela estava sendo perseguida por um conventículo de bruxas, etc, etc, etc. Mas isso é que nem a religião e assim como o Terceiro Reich. Eu acho interessante quando as bruxas pegam o Klamperer, né, o psicanalista, como prisioneiro, elas acusam ele disso. Você, com esse discurso, eu acho até que elas usam essa palavra, ou então sou eu que estou viajando aqui, você com esse discurso masculino de chamar a magia, com M maiúsculo, de uma ilusão, de você descartar a magia como sendo uma ilusão, ou seja, sabe, novamente você tem esse embate, né? Aí é como um delírio, exatamente, você tem esse embate, né, de arquétipos masculinos e arquétipos femininos, né? Esse discurso cientificista, positivista, de dizer, isso aqui é apenas superstição, isso é magia, isso é bobagem, isso é um delírio, é uma ilusão, isso está imbuído, talvez arquetipicamente assim, sabe, de uma força muito masculina, enquanto que o discurso da magia, o discurso da arte, da dança, é um discurso extremamente poderoso, né? E aí tá, julgamento de valor. Cuidado com o julgamento de valor. É extremamente poderoso
imbuído de uma energia arquetipicamente feminina, né? Mas que a gente, enquanto sociedade, não valoriza tanto quanto a gente valoriza o discurso cientificista, porque é esse que faz a sociedade andar pra frente. Essa cena é legal, quando o psicanalista ele vê essa imagem da ex-mulher dele falecida, que diz, não, eu sobrevivi à guerra, e aí ele vai com ela e ela leva ele até a escola, né? E quando ele chega lá não tinha ninguém, as bruxas vão lá e pegam ele, né? Aí ela dá, aquela atriz holandesa lá dos filmes do Verhoeven é que fala, né? Seu homem, seu idiota, né? Fica falando pras meninas que tudo que elas falam é invenção, porra, e era tudo verdade, né? Os homens são extremamente ridicularizados nesse filme, né? Antes mesmo de Barbie e de Abacate, né? Os homens são os pulhas nesse filme, mesmo o Klemperer, né? Assim, quer dizer, ele não é um pulha, ele não é um idiota, né? Assim, quem é idiota são os policiais. E imediatamente, assim que eles entram na escola, elas hipnotizam eles, sei lá, e eles ficam lá rindo deles, abaixa a calça do cara. Abaixam a calça dele e ficam fazendo graça do pinto dele, olha só, assim, fica literalmente rindo do falo. As mulheres, elas rindo, falam, que ridículo, você acha que você é melhor que eu só porque você tem essa porra aqui entre as pernas? Ilustra bem que esse tipo de organização, né, esse conventículo, ele prescinde completamente, não precisa de falo nenhum. Tanto é que elas nunca convidam, não tem namorado, nunca convidam homem pra casa, nunca tem ninguém entrando na casa, assim, que não seja elas, as mulheres. São bem autossuficientes, né? Tipo as Amazonas mesmo. Mas a Suspiriorum, no final do filme, ela tira a culpa, né, do Klemperer. Ela fala, você não precisa mais dessa culpa agora. Tipo como se você estivesse falando pra Alemanha, né? A Alemanha não precisa mais agora sentir essa culpa. Agora a gente vai olhar pra frente. Ele era uma vítima, né? Ele não era uma pessoa que causou nada. Inclusive, a mulher dele morreu num campo, né? Ele não é um termo tão geral assim. Não foi culpa dele, realmente. Não foi responsabilizado. Isso, ele, né? Não sei se a Alemanha como um todo, não. Mas os que são responsáveis mesmo são exatamente aqueles que não se arrependem, né? E não sentem culpa. São os filhos da puta mesmo. Concordo com isso. Eu acho que é uma espécie de absolvição nacional, né, que ela faz. Mas agora, assim, uma curiosidade, assim, não sei se ela tá falando com toda a Alemanha de forma geral, porque você está lembrando uma coisa que eu descobri enquanto eu tava fazendo pesquisa para esse filme. Esse filme ele foi lançado em 2018, mesmo ano em que na Alemanha, especificamente no estado da Saxônia, aconteceram uma série de manifestações ultradireitistas de grupos neonazistas em protesto contra a morte de um dos membros de uma facção neonazista alemã. Então, assim, novamente, você vê que o passado na Alemanha continua tão presente quanto antes. Não sei se tão presente quanto antes, mas assim, esse passado negro, né, esse passado marcosiano, sabe, ele continua presente. Exatamente, continua presente, continua lá. E se você não cuidar, sabe, ele pode voltar e tomar conta de você e absorver o seu corpinho e você vai virar uma bruxa. Então, como exatamente a Suzy fala pro velho no final, né? Ele diz, nós precisamos de culpa e de vergonha, né? Não precisamos da sua, né? Então você pode esquecer. Mas ela diz, nós precisamos dessa culpa e dessa vergonha, né? Eu acho que tem que ser mantida, não pode ser esquecido esses pecados do passado. Ela só ajudou ele, que era um cara meio vítima que mantinha essa culpa, né? Mas não é pra esquecer. Precisa da culpa, precisa da vergonha, sim. Ela fala isso, é uma das últimas falas do filme. Massa, pessoal. Valeu pela audição, pela audiência. Antes da gente recomendar os nossos filmes relacionados ao Suspiria, nosso ouvinte Douglas, fã do programa, mandou a listinha dele. Você entrou em contato através do Instagram, no e-mail acervofantásticopodcast@gmail.com e você manda uma lista de filmes que você gosta, assim, a quantidade que você quiser, assim, entre 5 e 10 tá de boa. E aí a gente, em contrapartida, fazemos as nossas recomendações inspiradas nessa sua lista. A gente não garante que você não tenha assistido tudo, mas eu acho que vai ter alguma coisa no meio lá que você não assistiu que vale a pena, né? Ele mencionou Pânico, né? Aquele filme do Wes Craven, no Scream. A Bruxa, que a gente falou já no passado. Seven, Os Sete Pecados Capitais, do David Fincher. Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembranças, que a gente também já falou sobre ele, né? No antigo Sala. Ele menciona Precisamos Falar Sobre Kevin, outro filme com a Tilda Swinton, né? E, encerrando a lista dele, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Com Ethan Hawke, Robin Williams. Uma lista ótima, né? Vamos começar pelo Diego. Quais são os filmes que você recomendaria para o nosso ouvinte Douglas? Grande Douglas, muito obrigado pela audiência. Valeu demais por ouvir a gente. Fico muito feliz. E adoramos recomendar filmes. Eu adoro recomendar. E adoro sua lista. Claro que já vi todos os filmes muitas vezes, cada um. E vi que você adora Psicopata, né? Você gosta de Seven, você gosta de Precisamos Falar Sobre Kevin, Pânico. Então pensei assim, qual um bom filme que não é tão visto assim, não é tão famoso, sobre um
com um personagem forte, assim, interessante, psicopata. Tem um filme coreano que se chama Eu Vi o Diabo, I Saw the Devil, de 2011? 2010. Excelente gráfico, mostra tudo. Filme coreano, não tem vergonhinha de mostrar as coisas, de crueldade. É um filme que você tem que estar preparado para assistir. Um filme pesado. Pesado, tem que estar preparado para assistir. Mas eu achei que era mais pesado ainda. Eu achei que era quase um torture porn, mas não é. Não achei. É um filme policial, um filme de crime excelente, coreano, maravilhoso. Gostei muito. Um psicopata bem cruel, bem legal, bem interessante. Policial que perde a noiva, né, e vai atrás desse psicopata. Excelente filme. E aí, em oposição a isso, você gostou também de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Que pra mim é um dos filmes mais românticos, mais bonitos, né? Uma história de amor das mais lindas da história do cinema, com um conceito interessante por trás. Eu vi um filme que é bem menor do que esse, nem se compara em termos de amplitude, né, de importância, né? Mas é um filme também que tem uma história de amor com um conceito, né, funcionando por trás. Mas eu gostei muito, me diverti, vi sem expectativas, né? Recomendo Palm Springs, não sei se conhece, com Andy Samberg e a Christine Milioti. Ela é linda. E é um filme meio Groundhog Day, meio Feitiço do Tempo, também com um conceito parecido, né, que eles revivem no mesmo dia, né? Mas eu gostei muito, me surpreendi, assim. Não é um mero uso desse conceito, né? Eles usam para brincar com outras coisas também. É um filme bem humorado, irônico. Eu gostei, me diverti, acho que você vai gostar. Sem expectativas. E por último, um dos grandes filmes sobre Professor e Pupilos, que eu adoro, clássico, não sei se você já viu, né? Se chama, em português, bem brega, né? O Preço do Desafio. Bem título em português, assim, da época dos anos 80. Mas em inglês é Stand and Deliver, que é um filme com Edward James Olmos, que ele faz um professor que existiu na vida real. É uma história real, né, o filme. Ele faz o Jaime Escalante, um professor de matemática, que chega numa escola pública lá na Califórnia, e ele tem que dar aula de matemática, né, para alunos que estão de recuperação, e a grande maioria dos alunos, se não todos, quase todos, são alunos latino-americanos, né, de origem latino-americana, origem mexicana, né, América Central. E todos tidos como, assim, perdidos, né, sem nenhum tipo de propensão acadêmica, ninguém tem chance de ir para a faculdade. E aí ele decide ensinar cálculo para essas crianças, para esses adolescentes. Cálculo mesmo, da universidade. E a história é real. Então, um filmaço, adoro esse filme. Quem gosta, se você gostou de Cidade dos Poetas Mortos, né, esse é um filme excelente, assim, talvez seja o melhor filme de professor, entre aspas, que eu já vi. Muito bom. Tem uma vibe meio Dangerous Minds, assim, também, né? Não é ou não? Eu tô misturando. Tem um do Samuel Jackson, talvez. Mas, Igor, quais são as suas recomendações para o Douglas? Antes de mais nada, Douglas, muito obrigado pela sua audiência, viu? Pela sua paciência também. De nos acompanhar aqui, né? Agradecemos muito. E tendo em vista a lista que você mandou, assim, cheio de filmes excelentes, né? The Witch, claro, assim, um dos meus filmes de horror favoritos, né? Meus filmes de horror contemporâneos, né? Favoritos. Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acho que é um filme formativo pra mim também. Eu acho que eu já tinha falado isso, eu acho que na ocasião da Lina, né? Quando ela mandou a lista dela, eu acho que tinha Sociedade dos Poetas Mortos também. Então, filmes que eu poderia indicar pra você, porque eu não sei se você já viu. Tomara que não, né? Tomara que você, né, consiga depois assistir esses filmes e goste, né? Assim, é bom pra começar. Tem um filme do Jean-Pierre Jeunet que eu acho excelentes. Ele é um cineasta, assim como Michel Gondry, bem lúdico. Fez uns filmes, alguns nos Estados Unidos e outros na França. Alguns meio estranhos, como Alien 4, que eu não vou falar mal. Eu me recuso a falar mal desse filme, porque assim, muita gente acaba com esse filme na internet, e eu acho que é meio que moda falar mal do Alien 4. Não, é um filme tão estranho, que eu acabei assistindo várias vezes ele, e eu não sei se eu desgosto dele, assim, a ponto de falar mal dele, não. Mas o Jean-Pierre Jeunet, ele fez outros filmes, né? O mais conhecido deles talvez é Amélie, né? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E antes do Amélie, ele fez dois filmes que eu acho muito interessantes, né? Que talvez você, né, assista e goste, né? Um deles se chama Delicatessen, um filme de 1991, né? Que é uma espécie de comédia de horror distópica, né? Talvez a melhor forma que eu possa encontrar para descrever esse filme, né? E o outro é A Cidade das Crianças Perdidas, que aqui no Brasil, né, veio como O Ladrão de Sonhos, né, que também é um outro filme assim, muito interessante, muito onírico, né, um filme que curiosamente tem Ron Perlman, né, que depois viria o estrelato fazendo o papel do Hellboy, fazendo o papel principal desse filme. É um filme falado em francês. É interessante ver o Ron Perlman nesse papel.
Recomendo então esse filme do Pierre Jeunet, se você ainda não os viu. Recomendo também um filme pouco conhecido aqui no Brasil chamado The Fallen, que é um filme de 2014, pouco conhecido aqui no Brasil, dirigido pela Carol Morley. E é um filme que ele se passa num colégio interno só para meninas, numa atmosfera que lembra um pouco nessa atmosfera de mistério, meio Dark Academia do Sociedade dos Poetas Mortos. E é uma história muito interessante, assim, de uma menina que ela é muito bem vista, muito bem quista, né, pelas colegas dela, que quem interpreta essa menina é a Florence Pugh, que fez depois Midsommar, que fez, não sei se depois, né, mas assim, ela fez Midsommar, ela tá no Oppenheimer também, né, uma atriz que tá ganhando proeminência cada vez mais, né, atualmente. E ela morre no começo, logo no começo do filme, né, desculpa, spoiler, mas eu acho que faz parte da trama do filme. Ela morre, né, e depois isso gera uma espécie de culto em torno dela com as demais meninas desse colégio, que se passa também, assim como a Sociedade dos Poetas Mortos, na década de 50, assim, final de meados da década de 50, década de 60, né, na Inglaterra. Quer dizer, Sociedade dos Poetas Mortos passa nos Estados Unidos. E esse filme tem a Maisie Williams, né, do Game of Thrones, no papel principal, um dos papéis principais. At Last But Not At Least, né, como o Diego falou, você parece gostar muito dos seus psicopatas, aí eu também, né, então recomendo que você assista, se é que você já não viu, né, o Henry, Retrato de um Assassino, que pra mim é um dos filmes de psicopata, né, de serial killer mais perturbadores, mas mais bem feitos que já foram feitos. É um filme de 1984 e é engraçado que esse filme tem no elenco dele, no papel principal, Michael Rooker, que a gente conhece, assim, meninada de hoje conhece o Michael Rooker como sendo um alienígena azulão, né, no Guardiões da Galáxia, né, o que ele faz lá no Guardiões da Galáxia? Walking Dead também ele fazia. Walking Dead também. Ele é o papel principal e ele tá excelente nesse filme. Eu acho que é a melhor interpretação dele, né, até o momento. É medonho esse personagem. É um filme não é um filme para fracos, né? Então, assim, não assista, né, com o seu date, né, num sábado à noite, esse filme Henry Portrait of a Killer, porque não é um filme desses, não. A diferença de outros filmes de assassinato, de serial killers que você menciona, Henry não é um filme que não tem nada de emocionante, sabe? É meio deprê, assim. Esse retrato realmente de como é ser um assassino, sabe? Um troço meio nojento, assim, meio... Não no sentido gore, e sim nesse sentido meio inumano, né? Um cara meio vazio. É uma representação super boa dele, né? Do Michael Rooker. Mas é um filme que você tem que estar... Assim como eu vi O Diabo, que é um filme muito mais estiloso, né? O Henry você tem que estar numa vibe assim, pra ver um filme assim que é bem pra baixo, assim, mas é uma obra de arte, mas não é um filme que você sai assim, não tem cenas emocionantes como tem no Seven, por exemplo, né? E, já aproveitando o que eu tô falando, vou falar os meus, né? E já que a gente tá falando do Seven e do Henry, eu vou falar que é um filme bem menor, não é da liga desses dois. É um thriller que lida com um serial killer, com um stalker, assim. É um filme que pra mim é muito... formativo, que eu vi ele, não sei se é na TV ou em VHS, ou se eu gravei da TV e eu revi muitas vezes. É um filme meio esquecido hoje em dia, mas tem o meu ator favorito, né, o Lance Henriksen, um papel coadjuvante. É um filme estrelado pelo Andy Garcia e a Uma Thurman. A Uma Thurman faz uma moça cega. O filme chama Jennifer 8, que aqui chama Jennifer 8, a próxima vítima, um filme do Bruce Robinson. Ele é de 92, então ele é um pouco anterior ao Seven, mas ele tem um pouquinho dessa vibe do Seven. E o Andy Garcia tá muito bom, o Lance Henriksen tá ótimo, como um cara que é amigo dele. Eu não lembro exatamente se ele é um policial também, eu acho que sim. É um filme que eu vi 100 vezes, mas eu não vejo faz 20 anos, né? Mas eu acho que se você curtiu o Seven, é um filme que acho que tem um potencial, um filme que não é todo mundo que assistiu. A Uma Thurman tá muito boa, fazendo uma cega no filme. Um filme assim que, sabe, antigamente o pessoal diria que é tipo um filme que passa no Supercine, assim, sabe? No final do dia, você tá vendo TV Zona lá, filme perfeitamente entretenimento, mas com um pouquinho mais de nível, né? E é um bom suspense. Já falando, assim, talvez mais conhecido, né? Na sua lista, Douglas, que inclusive, desculpa, né? Obrigado pela audiência, né? E por ter mandado a sua lista. Eu vi que você gostou do Scream, o Pânico, né? Eu acho legal o Pânico, eu acho interessante, mas um filme que eu gosto que a maioria das pessoas que eu conheço não liga ou achou ruim, assim, foi meio que o ensaio que ele estava fazendo, o Wes Craven, antes de fazer o Pânico, né? Ele já estava meio de saco cheio e queria fazer um troço um pouco mais meta, falando sobre como é que é fazer filmes de horror, como é que é consumir filmes de horror. E ele, que já estava desligado da franquia do Fred, né? Ele falou, não, vou fazer um filme sobre o Fred Krueger visto de fora, né? Ele é o novo pesadelo de Fred Krueger, chama aqui.
que em inglês chama Wes Craven's New Nightmare, né? Que é o novo pesadelo do Wes Craven, um filme de 94, né? 2 anos antes do Pânico, que é um filme sobre, não só sobre Fred, mas sobre os atores que fazem o filme, que fizeram essa série, sobre o Fred como uma figura, né? E é um filme super meta que ele meio que estava aquecendo, assim, para eventualmente falando um filme super metalinguístico sobre filme de terror, que é o Pânico, né? Eu acho interessante, talvez você não assistiu, porque é um filme que o pessoal não levou muito a sério, né? Hoje em dia tá meio esquecido, mas eu acho um filme interessante. Mas então, pra encerrar minha lista pro Douglas, o último filme dele, um filme que eu vi esse ano agora, é tipo o avô, sei lá, o bisavô do Sociedade dos Poetas Mortos, um filme em inglês, 1939, o filme mais antigo que eu já recomendei aqui no programa, direção do Sam Wood. É um filme chamado Adeus Mr. Chips, que é um filme Goodbye Mr. Chips em inglês. É um filme muito bonito, é um filme muito sentimental, mas que eu acho que nunca vai além e vira, sabe, melodrama, né? Que nessa época era muito fácil, né? Um filme... Eu acho que é um filme que envelheceu, um filme que é da época, mas acho que é um filme super bonito. Se você tem interesse em Sociedade dos Poetas Mortos, esse filme acompanha a vida de um professor desde que ele chega na escola, que é uma escola inglesa, assim, de... Não sei se é pública ou particular, parece a escola do Harry Potter, sabe? Os professores todos usando aquele chapéu lá de graduação e aquelas togas, né? O filme se passa em 1870 até 1930 e tantos, né? E o ator principal, ele vai envelhecendo, né? Com maquiagem, obviamente. Tem o passo dos anos, tem as guerras. E eu acho que é um filme que tem um pouco a ver também com o seu favorito lá do Brilho Eterno, porque ele é um cara super pacato. Ele eventualmente conhece uma moça que me lembrou muito a Clementine, assim, do Brilho Eterno, uma mulher bem espontânea, bem expressiva, né? Que muda um pouco ele, né? Spoiler para um filme de 85 anos atrás, né? Ela morre dando à luz o filho dele, né? Mas a influência que ela causa na vida dele não vira uma coisa triste, né? Ele muda, né? Ele vira meio que o pai dos alunos, né? É um filme muito bonito. Inclusive o ator principal ganhou o melhor ator no Oscar, né? O nome dele é Robert Donat. É o mesmo ano que ele estava concorrendo com, tipo, E o Vento Levou, que ganhou, acho que, basicamente todos os outros prêmios, exceto esse, né? De melhor ator principal, pro Donato, que fez o Mr. Chips. Então, se você curte o Sociedade dos Poetas Mortos, eu acho que no DNA desse filme tá o Adeus Mr. Chips, que é um filme muito bonito. Você tem que estar querendo ver um filme preto e branco, inglês dos anos 30, né? Mas eu acho que vale muito a pena. E como eu digo, também tem um certo elinho, assim, uma certa relação com o Brilho Eterno, a relação entre ele e a mulher dele, né? Então, acho que cabe na nossa lista de dicas pra você. E é isso, essas são as nossas recomendações pro Douglas. Agora, só pra encerrar mesmo o episódio, bora falar as nossas dicas associadas ao Suspiria, né? Então deixa eu começar, já que eu já tô falando, né? Que a gente falou um pouco mal do Argento esse episódio, pelo menos eu, né? E eu quero deixar claro que eu sou um fã dele, eu gosto do Giallo. Eu não amei, assim, de paixão nenhum filme do Giallo até agora, mas eu tô constantemente assistindo pra ver se eu acho um, assim, que me pegue, assim. E um que eu gosto muito do Argento, que é um dos finais mais insanos que eu já vi em qualquer filme, em qualquer gênero, Giallo ou não. É um filme de 85 dele, chamado Fenômeno, aqui em português, e Fenômena em inglês, né? Uma palavra... Fenômeno com PH. Tem a Jennifer Connelly novinha, tem o Donald Pleasence, né, que fazia aquele psicólogo do Halloween e outros milhares de filmes, né. É um filme muito interessante, é bem estilizado, como todos os filmes do Giallo são. A trilha, como sempre, é daquela banda Goblin, que eu acho ótima, mas tem esse final que pra mim elevou o filme. É um final absurdo, assim, super violento, inesperado. Então fica a dica pra quem curtiu Suspiria, tanto o antigo quanto o novo. Na minha opinião, uma das grandes demonstrações do que um filme massa de Giallo pode fazer. Fenômeno, de 85. Diegão, qual é a sua dica? Então, como eu não sou fã de Giallo, eu vou falar para os ouvintes que também não são fãs assim, desse gênero de terror. Mas se você quiser assistir um filme bom de horror, de terror, que mescla muito bem elementos históricos, tem um exemplo muito bom disso, que é A Espinha do Diabo, El Espinazo del Diablo, do Guillermo del Toro, né? Filmou esse filme na Espanha. E a história do filme se passa na época da Guerra Civil Espanhola. Se passa no orfanato de meninos, né? E lá tem uma bomba que está desarmada ou não. Um filme de fantasma. Que um avião deixou cair uma bomba e ficou lá colocada no chão, né? Não explodiu nunca. Né? Isso. Filme bom, ótimo filme de fantasma, de espíritos. Quem gosta, né, desse gênero, é um excelente filme. Um dos filmes que colocou o Guillermo del Toro no mapa, assim. Como diretor, não de grandes filmes de terror, não só de terror, mas como de grande diretor, né? É um dos filmes que talvez tenha sido uma etapa importante antes dele chegar
fazer Labirinto do Fauno, né? Que nesse sentido é uma obra-prima dele. E é tipo um irmão do Espinho do Diabo, né? Nesse elemento que tem a Guerra Civil Espanhola como plano de fundo e um elemento sobrenatural no primeiro plano, né? Muito bom. Igor, qual é a sua dica para os ouvintes? Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu não compactuo com nada que esses senhores estão falando aí. Eu sou fã de Giallo, Giallo Forever, Giallo in My Blood. Pra mim é um dos grandes movimentos artísticos do cinema italiano. Tem Fellini. Sangue amarelo. Exatamente. Eu adoro Giallo. Eu faria, justamente, se você gosta de Giallo, eu já faria outras recomendações. Eu acho que o próprio Terror na Ópera do Argento, ou então, eu acho que o melhor Giallo, assim, Giallo mesmo, sabe, que é história de mistério, né, com assassinato e tudo mais, assim, esse clichêzão. O melhor Giallo que eu já vi é um filme do Argento também, que é aquele Vermelho Profundo, né? Rosso Profundo. Eu acho esse filme maravilhoso, esse filme perfeito, maravilhoso. Assim, David Fincher fica no chinelo. Eita! Mas assim, agora fora de brincadeira, gente, assim, se você gostou do Suspiria, e uma outra coisa assim, que eu esqueci de falar na minha introdução, né, quando eu falo das minhas primeiras impressões sobre esse Suspiria do Luca Guadagnino, é que ele é, de certa forma, ele poderia estar inserido de alguma maneira numa categoria de filmes que meio que caiu no esquecimento, mas que eu acho excelente, né, que é o filme de dança. Nunca mais a gente tem filmes de dança, assim, alguns são horríveis, né, mas é um gênero, um subgênero, um subgênero, né, de filmes que eu lembro que eu já assisti muitos, né? Eu gostava muito, né? Tem aqueles filmes maravilhosos do Carlos Saura também, com dança flamenca, e tem clássicos também da época de ouro do cinema norte-americano, né? Sapatinhos Vermelhos, que é um dos meus favoritos do Del Toro, ou então Contos de Hoffman. E o Suspiria, esse Suspiria do Guadagnino, ele de certa forma ele cai dentro dessa categoria, e é um filme de horror também. Então, que híbrido interessante, né? Um filme de horror com um filme de dança, né? E isso só me vem à cabeça, eu sei que talvez seja um clichê, mas quem ainda não assistiu Cisne Negro, do Darren Aronofsky, olha, assista. É um filmaço. Um filme com grandes atores, grandes atrizes, grandes interpretações, principalmente do Natalie Portman, e eu acho que é um dos grandes filmes do Aronofsky, né? A história de uma bailarina, né, prestes a entrar em colapso nervoso, e você, assim, o filme começa, né? Eu acho que ela tá prestes ainda a entrar em colapso nervoso, mas assim, o filme, ele mostra esse processo de degringolação psíquica pela qual ela vai passando, ela vai se dando cada vez mais pressão a ponto de que, né, aí fica em aberto, né, assim, sabe, tipo, ela incorpora uma espécie de espírito demoníaco na última apresentação dela. Se você acredita nessas coisas, então você acha que realmente ela está sendo possuída pelo demônio, se não, pode ser simplesmente uma manifestação do id, ou então do aspecto sombrio da personalidade dela, que tomou conta do ego, ou enfim, interpretações à parte. Eu acho que é um filme que a gente poderia até, né, senhores, falar sobre ele algum dia. Eu acho que ele renderia, né, um episódio inteiro, e fica aí pros nossos ouvintes, né, essa conjugação, né, dança com capeta, né, além do Suspiro do Guadagnino, você também tem o Cisne Negro do Aronofsky, que é um grande filme. Filme bom de dança é All That Jazz, maravilhoso. Não, o filme bom de dança é o Dirty Dancing. Tô brincando, eu odeio esse filme. Nossa. Já vou sair um pouco do protocolo, eu vou dar uma outra recomendação que eu lembrei enquanto eu assisti esse filme, um filme que eu vi no cinema em 2008, um filme alemão, que tem muito a ver mais com o Suspiria novo do que o antigo, né? Porque eu recomendei um filme do Giallo, que esse filme novo não é um filme de Giallo, é um filme... é uma coisa própria. Mas um filme que ilustra um pouco essa mesma época do filme novo e toda essa revolta política que tá vendo, não é uma obra-prima, mas é um filme muito bom, alemão, dirigido pelo Uli Edel, chamado Der Baden-Meinhof-Komplex, que conta a história desse grupo guerrilheiro lá. E eu lembro que o meu personagem favorito é representado pelo Bruno Ganz. Ele faz tipo um policial que tá investigando eles. Então acho que é um filme, se você vai fazer tipo uma sessão de filmes, né? Você vê o Suspiria antigo, depois você vê o novo. E aí, para acabar de ilustrar essa época do novo, você pode ver o Bader-Meinhof-Komplex, que te mostra o retrato que você só vê de relance nesse, né, do Suspiria novo, né? Então é isso, pessoal. Essas foram nossas dicas, nossas recomendações. Feliz 2024, espero que vocês continuem com a gente. Nossa temporada diabólica continua, ainda temos 12 filminhos, além desse que a gente cobriu hoje. O próximo episódio, Coração Satânico, do Alan Parker, um filme de 87 com Robert De Niro e o Mickey Rourke, um filme que eu nunca assisti, eu vou assistir pro programa. Coração Satânico, nosso próximo episódio. Então é isso, pessoal, vamos dar tchau. Diegão. Foi um prazer enorme, um abraço para todos. Igor. Um abraço para todos e todas que estiveram nos escutando. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e, senhores, sempre um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esses filmes. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Falou, até a próxima.